Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, daquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante o canal a crescer, desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também, não custa nada, ajuda bastante pessoal, então se inscreve no canal, daquele like positivo e vem com o tio. Pessoal, agora sim eu posso comemorar, eita, 36ª aula, essa aula aqui vai ter uns 5 minutos, gente, no máximo, acho que não chega a 10 minutos essa aula. Porque realmente falta só um restinho aqui, que é a observação, registro e avaliação formativa aí, acerca dos nossos conteúdos trabalhados. E não deu para concluir na última aula, gente, faltou aí um pouquinho só. Eu poderia esticar. Quando eu fazia videoaula no notebook, eu conseguia fazer um videozinho de até 40 minutos. No celular, pessoal, o professor tadinho aqui é burrinho, né, não sabe editar vídeo. Então, o meu celular com 30 minutos, ele corta o vídeo, ele não permite que faça um vídeo maior do que isso. E eu não vou saber juntar depois. Por esse motivo, essa aula aqui vai ficar curtinha, só para a gente finalmente encerrar a temática de referencial curricular, que gerou aí 36 aulas para o terceiro volume, 23 para o primeiro, 16 para o segundo, totalizando 75 videoaulas sobre o referencial curricular, gente. Meu Deus do céu, acho que eu vou morrer. Agora a gente vai fechar aqui finalmente com observação, registro e avaliação formativa. Considera-se que a aprendizagem de noções matemáticas na educação infantil esteja centrada na relação do diálogo entre adulto e criança, e nas diferentes formas utilizadas por essas últimas aí para aprender, responder perguntas, resolver situações, problemas, registrar, comunicar qualquer ideia matemática. A avaliação, nesse caso, ela consiste no professor observar e compreender o que as crianças fazem, os significados atribuídos por elas e aos elementos trabalhados nas situações vivenciadas. Gente, eu já dei uma videoaula sobre matemática, acho que é matemática na educação infantil. Eu vou colocar o link aí na descrição para vocês assistirem também, porque fica bem mais aprofundado essa questão aqui, esse assunto. Senão eu vou ficar só repetindo. Tá? Antes de eu continuar aqui, essa questão aqui da matemática. Quando você passa, já que a aula vai ficar curtinha, eu vou explicar. Quando você passa uma conta para uma criança, por exemplo, e aquela criança ela errou o resultado, você não vai dizer que está errado. Você vai dizer assim, nossa, vamos ver aqui, como que você conseguiu fazer? Vamos ver. Aí a criança vai, ele vai fazendo. Em algum momento, gente, ele colocou um número fora do lugar, ou colocou um sinal errado, ou colocou um sinal em situação diferenciada. O que vai acontecer? A partir dali, ela chegou naquele resultado final dela. Mas se você considerar que ela só chegou naquele resultado porque ela errou o sinal ou colocou o número fora de posição, então ela não errou a conta. Porque, na verdade, gente, ela fez a conta certa de acordo com aquele sinal que ela errou. Aí você fala assim, ai, nossa, que bacana, olha só, vamos tentar colocar esse sinal aqui, e aí deixa ela fazer, provavelmente ela vai chegar no resultado que você queria. Então, na verdade, não é que a criança não sabe fazer a conta, ela errou uma colocação do número, ou uma colocação do sinal, ou inverter um sinal ali. Tá? A partir dali, você viu que ela chegou no resultado, tá? Então, assim, você vai considerar certo, você não vai desanimar a criança, vai dizer, nossa, que bacana, olha, vamos tentar desse jeito. Então você vai valorizar o erro da criança, tá? Vai transformá-lo numa virtude, tá? Então o erro não vai se tornar uma falha, ele vai se tornar uma virtude. Então você precisa considerar o raciocínio da criança, desde que ela consiga mostrar para você como que ela chegou naquele resultado, se ela colocou um resultado aleatório ali, ou se ela fez a conta de forma correta e chegou no resultado errado, aí realmente cabe a você dar uma forcinha para ela, né, para que ela entenda. Mas se ela chegou num determinado resultado porque ela errou um sinal ali no meio da conta, você vai considerar certo, porque a partir daquele sinal ali, daquele momento, ela conseguiu alcançar, né, o resultado que está ali. Esse é um processo relacionado com a observação da criança nos jogos e atividades, e de seu entendimento sobre diferentes domínios que vão além da própria matemática. A avaliação ela terá uma função de mapear e acompanhar o pensamento da criança sobre noções matemáticas. Isso é, o que elas sabem, como pensam para reorientar o planejamento da ação educativa. Gente, eu acabei de explicar isso aqui, que é aquilo, né? Considerar ali o resultado da criança e ver que ela chegou naquele raciocínio agora, tá? Mas conforme ela for evoluindo, ela vai perceber que existe uma forma mais convencional, existe uma forma que vai dar mais certo a conta dela. Aí ela vai se apropriando da forma correta.
Deve-se evitar a aplicação de instrumentos tradicionais ou convencionais, como notas, símbolos, de propósito classificatório, né, ou juízos conclusivos. Gente, essa questão aqui, por exemplo, se refere a notas, até mesmo aquelas carinhas, né, a carinha triste, você não conseguiu ainda, seu burrinho. Não pode, gente, né, não pode colocar carinhas, carimbinhos, nada disso. Na minha escola teve uma professora que ela teve um problema muito grande aí com pais, justamente por causa desse tipo de coisa, né, ela colocava carinha, né, feliz, pensativa, triste, mostrando ali a evolução da criança. E o pai, ai, que dor nas costas. Teve uma mãe que não gostou, e a mãe não gostou com razão. Porque ela falou, não é que a mãe não falou isso, né? Com certeza nem passou na cabeça dela. Mas, gente, partindo do lado pedagógico, o que acontece ali? A professora colocou assim, ele ainda não conseguiu fazer. Só que você partindo do lado pedagógico, ele conseguiu sim, ele conseguiu fazer até ali. Então ele vai evoluir à medida que ele for amadurecendo, que ele for no tempo dele, né? O tempo dele for chegando, ele vai conseguir mais. Então o professor sempre tem que considerar o que a criança já aprendeu e não dizer assim, ele não conseguiu fazer aquilo, não conseguiu. Vou colocar carinha triste. Não pode. Ele conseguiu sim, ele conseguiu chegar até ali. Então você sempre vai valorizar até onde a criança chegou. E não você estabelecer um resultado e falar assim, ele não chegou, então pronto, vou botar uma carinha triste. Não pode colocar nenhuma forma de avaliação classificatória. A avaliação, ela é unicamente, pessoal, de modo a mostrar os avanços da criança, a perceber os avanços da criança e mostrar a ela o quanto ela avançou. E jamais você estabelecer um produto final ali, uma meta final, e dizer assim, olha, aquele chegou e o outro não chegou, tá bom? Não pode de forma nenhuma ter caráter classificatório. Os significados e pontos de vista infantis, eles são dinâmicos e podem se modificar em função das perguntas dos adultos, né? Do modo de propor as atividades e também do contexto nos quais ocorrem. Então, muitas vezes, assim, o professor, como eu falei, né? Falando, olha que legal, você conseguiu fazer a continha e tal. Vamos tentar desse jeito. Uma vez que o professor vai ali ajudando ela também da forma correta, o que vai acontecer com essa criança? Ela também vai, descobrir, eureka! Né, descobrir uma luz no fim do túnel, ela vai perceber que a continha dela estava errada, né? Mas ela vai perceber isso por conta dela. Jamais o professor vai demonstrar isso de modo também a jogar a autoestima da criança no ralo. A partir do que observa, o professor deverá propor atividades para que as crianças avancem nos seus conhecimentos também. Deve-se levar em conta que, por um lado, há uma diversidade de respostas possíveis a serem apresentadas por elas, e por outro, essas respostas estão frequentemente sujeitas a alterações. Gente, aqui está só chovendo no molhado. Tendo em vista não só a forma como pensam, mas a natureza do conceito e os tipos de situação, problemas envolvidos. Aqui só choveu no molhado, falou a mesma coisa, tá? Que as crianças elas vão mudando sua linha de pensamento à medida que elas vão tendo contato ali com as coisas, vão evoluindo, aí elas vão percebendo, né, que de repente aquilo que elas achavam certo no momento, elas já perceberam que não é, que existe um resultado ali que bate melhor, né, na conta. Nesse sentido, a avaliação tem um caráter instrumental para o adulto e incide sobre os progressos apresentados pela criança. Acabei de falar, tá? Sempre focando a avaliação unicamente no progresso, naquilo que a criança aprendeu. São consideradas como experiências prioritárias para a aprendizagem matemática realizada pelas crianças de 0 a 3 anos, o quê? O contato com os números e a exploração do espaço. Ponto. Está feita a avaliação da criança. Tá? Contato com números e exploração do espaço. Não vai querer que uma criança de 0 a 3 anos ali resolve uma equação quadrática ali. Para isso, é preciso que as crianças participem de situações nas quais sejam utilizadas a contagem oral, referências espaciais, temporais. Por exemplo, o professor contar quantas crianças tem na sala. Olha, vamos ver quantos coleguinhas vieram hoje. 1, 2, 3, 4. A criança ela vai se apropriar aos poucos dessa noção de quantidade, né? Todo dia trabalhando aquilo ali durante o ano. A criança não vai aprender de 0 a 30 ali em uma semana. Também é preciso que se criem condições para que as crianças engatinhem, arrastem, pulem, né? De forma a explorarem o máximo os seus espaços. Isso aqui eu já falei bastante também. Questões de creche aí que professores costumam deixar muitas vezes aí as crianças no berçário, dentro do berço, durante todo o período, dar uns brinquedinhos para brincar sentadinha ali no berço, e as crianças todas ali enclausuradas. Não pode, gente. Tem que deixar as crianças no chão, tem que deixar elas rolar, engatinhar mesmo, explorar o espaço pequeno ali da sala que tem, para que a criança possa evoluir e também ter essa noção de tempo, espaço, distância, tá? Quantidade, certo? Gente, olha só, acabou, né? Falei que essa aula ia ficar curtinha, gente, finalmente 75 aulas aí sobre o referencial curricular nacional, nem acredito que acabou.
Aí eu vou preparar outros conteúdos agora, fazer outras temáticas, mas graças a Deus acabou esse conteúdo aqui. Certo? Pessoal, vou pedir mais uma vez, como eu peço sempre aí, se inscrevam no canal, dá essa curtida, passem para os amigos, para os familiares, esposa, namorado, primo, quem estiver perto de você. A pessoa tá ali com o celularzinho no YouTube, você falou, você pode acessar um canalzinho aí, por favor? Se inscreve nesse canal. A pessoa não é da área de pedagogia, fala para ela desativar o sininho lá, para não ficar recebendo vídeo aula também, né, que não é do interesse dela. Mas fala assim, ó, só se inscreve, poxa, um professor já fez aí, ó, eu devo estar com quase 300 aulas aí no canal. E assim, um incentivo, pessoal, eu não ganho nada com isso. Eu acho que para começar, eu não faço ideia, mas para ganhar dinheiro com o YouTube aí tem que ter 500 mil, 1 milhão de pessoas. Imagina, eu tô com 200 pessoas mais ou menos aí inscritas. Quem sabe se um dia aí eu vou chegar a 500 mil pessoas. Mas o intuito, pessoal, o meu pagamento é realmente as inscrições de vocês, porque quanto mais cresce aqui, uma pessoa que se inscreve no meu canal a cada dia aí, eu fico feliz, eu tenho mais vontade, eu tenho mais desejo de fazer mais videoaulas, né? Então esse incentivo, pessoal, parte aí das inscrições de vocês, esse carinho, tá? Uma vez que a gente tá fazendo videoaula, de repente vê que as pessoas não se inscrevem, você pensa assim que tá pregando no deserto, logo a gente para de postar as videoaulas e deixa de contribuir com os estudos de muitas pessoas. E eu aproveitando aqui que a aula acabou mesmo, né? Tá bem curtinha. Eu tive essa iniciativa de começar a fazer videoaula porque eu comecei a estudar para concurso e as videoaulas de diversos professores da internet, muito melhores que a minha, por sinal, elas me ajudaram muito nos meus estudos. Então eu falei, poxa, eu também vou compartilhar. Tem um filme, pessoal, que é um filme chamado O Clube do Imperador. Vou deixar aí na descrição do vídeo, na descrição do vídeo, quem quiser assistir. E esse filme fala sobre um professor, né, fala sobre uma escola lá, e o professor, ele menciona sobre um governante que existiu há muitos anos, que não é mencionado em nenhum livro de história. E ali ele fala, sabe por que ele foi um grande conquistador e não é mencionado em nenhum livro? Porque conquista sem contribuição não tem significado. Tudo que aquele governante conquistou durante o reinado dele era para a glória pessoal dele, ele não fazia contribuição nenhuma. Por isso que, inclusive, pessoal, Alexandre o Grande é mencionado, tem livros, séries e filmes e um monte de coisa, documentários falando sobre Alexandre o Grande, porque tudo que Alexandre conquistou, pessoal, foi para a humanidade, diferente aí daquele governante. Então, partindo dessa premissa aí, pessoal, eu procuro fazer as videoaulas de modo a compartilhar aquilo que eu aprendi também, né? Repassar aí um pouquinho do que eu sei, de modo a auxiliar nos estudos também de todos aí. Então, essas curtidas, essas inscrições me ajudam bastante, tá? Não deixa de se inscrever, de dar uma divulgada no canal, para a gente poder ter incentivo aí de continuar as videoaulas. Por enquanto, bons estudos, até a próxima aula.